Motoristas embriagados que sofrerem acidentes podem perder o direito ao pagamento do seguro de vida. Foi o que determinou o Superior Tribunal de Justiça em relação a um caso específico. Mas a decisão deve valer para todos os processos parecidos a partir de agora. Os juízes entenderam que ao beber o motorista aumenta o risco de morte e a seguradora não tem obrigação de cobrir um risco que não está previsto no contrato. Beber e dirigir aumenta o risco de acidente e de morte. E todo motorista sabe disso. Foi esse o principal argumento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça para decidir que quem dirige alcoolizado pode perder o direito de receber o pagamento do seguro de vida. Em processos anteriores, a Justiça entendia que o consumo de bebida alcoólica não era motivo suficiente para negar o pagamento do seguro de vida. A decisão tomada agora vem 2 meses depois da lei seca, que provocou uma mudança de comportamento do motorista. Em todo o país, o número de acidentes com mortos caiu. Foram 862 em junho e julho deste ano, contra 998 no mesmo período do ano passado. Uma queda de 13,6%. As empresas de seguro gostaram da decisão. Nunca concordaram em pagar indenizações por acidentes causados por embriaguez. Bom, e para falar sobre o que muda com a determinação do STJ sobre a perda do seguro de vida para motoristas embriagados, está aqui no estúdio o consultor e professor da Fundação Nacional Escola de Seguros, Gustavo Tavares da Cunha Melo. Muito bom dia, professor. Bom dia. Bom, na verdade, essa decisão ela é baseada num caso da Justiça comum e já existem várias decisões. Portanto, praticamente nada muda. Esse tipo de orientação já vinha sendo seguida pela Justiça. É verdade. Essa decisão ela vem de um processo anterior à lei seca de junho, né, desse ano. Então, um processo anterior a isso. O que acontece é o seguinte, o sujeito que agrava o seu risco no seguro de vida, no caso de beber e dirigir, e por acaso ele teve autópsia do corpo, que verificou-se que ele tinha um teor de álcool muito elevado e não poderia dirigir, isso faz com que mostre que ele assumiu um risco muito acima do que se prevê na boa-fé do contrato do seguro. Agora, professor, na prática, isso pode mudar alguma coisa na vida do consumidor que tem um seguro de vida? De que maneira se deve proceder e na hora de negociar mesmo um seguro de vida com uma seguradora? O que é necessário fazer? Se houver alguma mudança prática já de imediato? Não, na verdade não, porque é marginal. O que isso afeta nas apólices de seguro de vida é muito pouco. O que vai afetar muito mais, por exemplo, os seguros de vida, será essa lei antitabagista de São Paulo, por exemplo. Porque morre muito mais gente de câncer pelo fumo do que de acidente de carro por alcoolismo. E, inclusive, não é só o fato do sujeito estar bêbado ao dirigir. Tem o fato também de que tem que haver comprovação em nexo causal. O que seria isso? Se o sujeito, por exemplo, estiver bebendo e para num sinal, ele está errado por estar bêbado ao volante, mas se ele para no sinal e ele morre em função de um assalto, de um tiro, não tem nenhum link, não tem nenhum nexo da morte dele com a bebida. Então, a seguradora é obrigada a indenizá-lo, entende? Agora, em relação a esse caso específico, é uma mudança. E a lei seca trouxe um fator além disso, porque isso daí estava quando a lei não previa qual era o teor, qual era a quantidade de álcool que a pessoa podia ter no sangue. Agora ela já prevê. Então, mesmo com uma latinha de cerveja, se a pessoa estiver bebendo, ela já pode ser punida tanto no seguro de automóvel quanto no seguro de vida. Por quê? Porque o contrato de seguro é um contrato particular. Ele não está acima da legislação. E a legislação, seja o Código de Trânsito, por exemplo, ele prevê que a pessoa não pode ter um teor alcoólico acima do limite permitido e dirigir. Então, o seguro não pode apoiar um ato ilegal. Seja dirigir bêbado, seja dirigir sem carteira, seja dirigir falando ao celular, o que for. Quando você agride ou contraria a legislação, nenhum contrato seguro, seja de automóvel, de vida ou qualquer outro, vai dar cobertura a esse tipo de atitude. Bom, a decisão do STJ, é claro, determina uma tendência aí na decisão da Justiça Comum, mas de alguma forma também, quando o senhor se refere à lei seca, isso acaba não abrindo algumas brechas. Por exemplo, a pessoa, no caso o motorista, não é obrigado a comprovar ou mostrar que está embriagado, não é obrigado a usar o bafômetro, por exemplo,
promover prova contra ele mesmo. Então, a gente vê vários aspectos, por exemplo, no boletim de ocorrência, que fica com a posição da polícia, a posição do órgão da instituição que estava fazendo a fiscalização naquele momento. Então, quer dizer, a pessoa ali ela cabe recurso, isso não pode ser discutido e levar muito tempo para uma decisão final? Você está coberto de razão. A presunção, a hipótese de que o sujeito estava alcoolizado não vai corroborar uma negativa de indenização de uma seguradora. Se houver uma prova cabal de que ele de fato estava contrariando a legislação, e se por acaso o processo em julgado determinar isso, a seguradora pode se negar a indenizar. Mas do contrário, não. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Cima da Hora e obrigado pelas suas informações. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia.